Ganhou, mas não levou. O Vasco da Gama dá vexame e fica fora da semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, depois de ter ficado fora também da semifinal da Taça Guanabara. De quem é a culpa, hein? Fala aí, minha gente, tudo bem? Eu trabalhei ontem na Rádio Bandeirantes na transmissão do jogo, né, com a narração do Rogério Assis, da vitória do Vasco sobre o Madureira por 1-0, né? Um jogo que de nada adiantaria, independentemente do resultado, porque o Volta Redonda venceu o Resende e o Vasco poderia ter feito 30 gols, que ainda assim teria ficado fora, como ficou da semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, né? Foi um jogo em que o Vasco, principalmente no primeiro tempo, né, jogou muito mal. O primeiro tempo foi marcado por um gol bizonho perdido pelo centroavante Catatal do tricolor suburbano, quase que embaixo do travessão, né? Ele chutou para fora, ele conseguiu chutar para fora num lance que me lembrou muito até aquele gol perdido pelo Nilson em 2015, na final da Copa do Brasil, jogador do Santos, no jogo da Vila Belmiro, jogo de ida da final daquela competição em 2015 contra o Palmeiras, né? Que o Santos venceu por 1-0, poderia ter feito o segundo gol, que aliás garantiria o título ao Santos, que o Nilson perdeu de forma bizonha também, embaixo do gol praticamente, né? No segundo tempo o Vasco voltou melhor, né? O técnico Ramon fez até uma alteração, com a qual não concordei muito ali no primeiro momento, né? Ele colocou o Bruno César no lugar do atacante, ponta-direita Vinícius, que foi o único jogador do Vasco que tentou alguma coisa no primeiro tempo, né? O time até que melhorou, né? E chegou ao gol com o Germancano, aliás, 9º gol em 13 jogos com a camisa do Vasco, sabe fazer gol o argentino. Agora eu quero voltar à questão aqui do vexame do Vasco, né? Que ficou fora, como eu disse, da semifinal da Taça Guanabara e da semifinal da Taça Rio. Dos grandes é o único que conseguiu essa proeza. Baita do vexame, né? E tendemos a procurar culpados, né, por um desastre como esse, futebolístico, né? É claro que quem responde em primeira instância pelo clube é o presidente, Alexandre Campelo, né? Mas eu não posso deixar aqui de fazer uma menção ao legado deixado por Abel Braga, né? Que no comando do Vasco, em 9 jogos do Campeonato Carioca, venceu apenas 2. Teve 40% de aproveitamento no comando técnico do Vasco da Gama. E muita gente fala, mas esse time do Vasco é um horror, esse time do Vasco tem que entrar no Campeonato Brasileiro preocupado apenas em não cair. Gente, você vê aí dados do Transfer Market, o Vasco tem um elenco que está avaliado em 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais. Isso é mais ou menos a mesma avaliação do elenco do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil e 5º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado. É quase 2 vezes o valor do elenco do Goiás, que ficou 2 posições à frente do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro do ano passado. Quer dizer, esse time não é tão ruim quanto as pessoas tentam nos pintar. Não é, definitivamente não é. E aí eu insisto na questão do negacionismo das coisas, né? Entrevistei recentemente na Rádio Bandeirantes, ao lado do Cláudio Zaidan e do Vinícius Bueno, João Paulo Capellantes, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, e a minha pergunta foi justamente essa, né? Se ele achava que o Abel seria capaz de ganhar tudo que o Jorge Jesus ganhou no Flamengo no ano passado, né? Brasileiro e Libertadores. E ele falou que eu tinha que respeitar o Abel, que o Abel tinha sido campeão mundial em 2006 pelo Internacional, campeão brasileiro em 2012. Sim, esse título em 2006 faz 14 anos, né? E você criticar o trabalho de uma pessoa, você não a desrespeita. Eu pelo menos, né? Aqui nesse espaço, na Rádio Bandeirantes, do Band Esporte, eu tenho de analisar. E se o Abel fez um trabalho muito ruim, como fez no Vasco, como fez no Cruzeiro, como fez no Flamengo, estou citando aqui os últimos 3 trabalhos dele, eu tenho de falar, né? Então, assim, como é que um time grande, com um elenco avaliado em 30 milhões de euros, disputa o campeonato estadual, ganha 2 jogos em 9 e não se classifica para 2 semifinais de turno? Alguma coisa está bem errada aí, né? Vale lembrar que o Ramon, nos 2 jogos em que dirigiu o Vasco, teve 100% de aproveitamento. É bem verdade que o Vasco, eu repito aqui, não jogou bem contra o Madureira, no primeiro tempo foi um horror. Mas ele ganhou os 2 jogos, né, em que comandou o Vasco da Gama. E repito aqui, o Abel ganhou 2 de 9. Né? Então essa situação do Vasco no Campeonato Carioca é culpa de quem?
me parece que a resposta está aí clara, né? O legado é do Abelão. Valeu, pessoal. Saudações.